estou aqui a convite da Beatriz para fazer parte da iniciativa São Pedro Fica em Casa. Eu sou artista plástica e decoradora de eventos e trabalho já cá na ilha há uma década nesta área, mas sou também licenciada em Psicologia. E tendo em conta toda a situação atual que nós estamos a vivenciar, eu achei relevante trazer hoje um bocadinho de como é que nós podemos transformar a arte na nossa própria terapia. Além do mais, hoje sendo o Dia Internacional da Arte, não poderia ser mais relevante nós falarmos da importância da mesma, não só para a sociedade, mas também para o desenvolvimento de competências individuais, tais como a persistência, a atenção, o foco, o pensamento divergente, o pensamento criativo, tudo competências que são tão ou mais importantes como o português e a matemática na escola. Então aqui hoje neste vídeo eu vou-vos mostrar os materiais e algumas das técnicas que eu utilizo normalmente no meu processo de pintura e materiais estes que vocês poderão ter em casa, muitos de vós, através dos vossos filhos, do FVC e tudo mais, materiais simples, nada de muito especial. Contudo, antes de entrarmos neste assunto, eu gostava de falar com vocês sobre aquela que é a grande primeira barreira que vocês terão que ultrapassar. E é lutarmos contra nós próprios. O que é que eu quero dizer com isso? Então, na vida, em geral, nós temos uma tendência de sobrepensarmos as situações e de vivermos um bocadinho por antecipação do dia da manhã. Por exemplo, na situação atual que nós estamos, muitos vão se sentir igual a mim, que é pensarmos no futuro que é tão incerto. Sofrermos um bocadinho pela antecipação do dia do amanhã. Isso não nos traz absolutamente nada de bom, porque nem nos permite solucionar o dia da manhã, nem nos permite vivenciar o dia de hoje. E o mesmo se aplica na pintura e em qualquer tipo de arte. Porquê? Nós, enquanto artistas, passamos muito tempo sozinhos no estudo, num processo de criação individual. E isso faz com que nós falemos connosco próprios e que muitas vezes a voz seja eu não consigo, eu não sou bom o suficiente, eu não sei desenhar, eu não sei pintar, eu não consigo pôr a ideia que está na minha cabeça para o papel. E muitos de vós aí em casa que vão estar a fazer os vossos primeiros passos na pintura vão se deparar com este sentimento. Por onde é que eu começo? Como é que eu sei que o meu trabalho está a ir no caminho certo? Portanto, nós ao sobrepensarmos todo o processo e ao estarmos constantemente a pensar no futuro, nós estamos-nos a privar daquilo que é o mais importante, que é o processo. Vivenciarmos e experienciarmos todo o processo. Porquê? Um quadro depois de estar finalizado vai para uma parede e nós enquanto artistas não retiramos mais daquele quadro. Está feito, é para os outros agora. Enquanto artistas, o que nós retiramos é do processo em si de pintura. E esta é que é a grande terapia. Nós nos libertarmos das expectativas, nós nos libertarmos das nossas incertezas, deixarmos de ouvir aquela voz de dúvida que está sempre aqui por trás e lutarmos contra nós próprios e perseverarmos. Ou seja, quando nós iniciamos todo um processo de pintura, logo ali na fase mais inicial do processo, nós ainda não estamos a conseguir ver no que é que aquilo se irá transformar esta obra. E isto faz muitas vezes com que nós paramos a meio e não conseguimos mesmo pegar. Portanto, eu quero basicamente que esta seja a vossa primeira grande luta. Não é saber pintar, não é saber desenhar, não é conseguir um processo final, mas sim o desfrutar do processo em si, o aprendermos a escutar a nossa própria inspiração, a nossa intuição. Agora apetece-me usar o vermelho. Porquê? Tenho um objetivo com isso? Não importa. O que importa é sabermos escutar o que está dentro de nós. Então, por onde é que nós começamos o nosso trabalho? Portanto, a primeira questão é em que superfície é que eu vou pintar? Muitos de vocês que estão em casa não têm acesso a telas e não faz mal. Eu inicialmente, quando comecei o meu trabalho, eu comecei por pintar em cartão ou madeira. Então como é que nós fazemos isso? Portanto, basicamente vocês pegam num caixote que têm em casa, num pedaço de papelão e fazem simplesmente a aplicação de uma camada base. Com recurso a quê? Bem, muitos de vocês vão ter em casa certamente tinta de fachadas, tinta de pintar, de dar pormenores em casa, dos interiores, da cozinha. Pintei o ano passado o meu quarto de banho, tenho tinta em casa, vou recorrer a isso, não precisa de ser necessariamente branco, podem dar com o que tiverem. Importa é fazer a camada de base porque nós queremos fechar a porosidade da superfície para que a tinta não seja absorvida pelo material, mas que
ao termos a camada de base, a tinta vai escorrer, vai ser muito mais fácil, nós vamos trabalhar de uma maneira muito mais fluida e também vamos preservar o nosso trabalho. Porque é sempre importante nós fazermos a preservação, nunca se sabe se não estamos a produzir uma grande obra de arte. Depois então de termos decidido sobre que superfície é que vamos pintar, temos que ver que tipo de materiais é que temos em casa. Então, têm que escolher em primeiro lugar uma tinta à base de água, seja ela acrílica, aquarela, guache, não importa, mas é muito mais fácil para fazer a limpeza dos materiais depois, que é só água e sabão, é menos tóxica e também é muito mais fácil de trabalhar. Porquê? Se nós fizermos alguma coisa que nós não gostamos tanto, basta deixarmos secar e depois então pintamos por cima. Portanto, a tinta à base de água é uma tinta que perdoa muito mais. Então, eu tenho, por exemplo, aqui algumas tintas acrílicas, que são as tintas que, por norma, eu uso e foram as tintas utilizadas para a criação dos trabalhos que estão aqui atrás de mim. Eu tenho essas tintas como já vos mostrei. Eu uso também spray acrílico, por vezes no meu trabalho, quando eu gosto de usar um aspecto mais abstrato ao mesmo. Eu tenho também aqui alguns pastéis de óleo, alguns de vocês vão ter em casa, outros vão ter material semelhante. Eu também uso marcadores, não precisam de usar material profissional, usem aquilo que tenham em casa simplesmente para fazer experiências. Lápis de cor, pontas de felt, não interessa o que é, simplesmente reúnam o vosso material todo para poderem fazer experiências e depois entenderem que material é que funciona com que material. Outra coisa que eu vos quero falar é como é que nós damos interesse ao nosso trabalho. Então, nós podemos recorrer a uma variedade de materiais, não só a tinta, e também podemos recorrer a várias formas de aplicação desta tinta. Eu, obviamente, que tenho aqui assim vários tipos de pincéis, não é? Para fazer uso para a aplicação da tinta, mas também podemos fazer a aplicação da tinta com recurso a espátulas, que, por exemplo, eu tenho este tipo de espátulas que eu uso muito no meu trabalho, mas para quem não tiver em casa, podem utilizar, por exemplo, facas que não sejam de serra, podem utilizar os vossos antigos cartões multibanco, ok? Basta rasparem em tinta e fazerem a aplicação com isso e isso vai permitir dar um efeito visual muito interessante ao vosso trabalho. Eu também gosto de fazer uso, por exemplo, a técnica de stencil, em que basicamente isto é um marcador de mesa, nós fazemos a aplicação do marcador assim e podemos, com uma esponja, com um pincel ou mesmo com a tinta spray, fazer a aplicação e, portanto, o efeito final é transpor este desenho que aqui está para a minha superfície. Outra técnica também é o uso do papel bolha, em que vocês podem colocar na vossa palette uma variedade de tinta e simplesmente fazer a aplicação. Sem movimentar o papel bolha, ok? É só fazer assim, levantar e depois fazer a aplicação na vossa superfície. E também vai deixar um padrão muito interessante depois no vosso trabalho. Outra coisa que eu faço muito recurso, já que é uma das minhas grandes paixões também, que é ler. Eu tenho muitos livros e a minha família sempre foi muito de ler, portanto nós temos muitos livros em casa e eu também compro muitos livros em lojas de segunda mão e basicamente o que eu faço é recortar excertos dos livros e colocá-los nas minhas obras. Normalmente são uma forma de compor o trabalho e de fazer passar uma mensagem, ok? Eu, por exemplo, aqui assim, neste trabalho está aqui atrás de mim, eu tenho, por exemplo, aqui e aqui assim eu tenho a aplicação. Como é que eu faço essa aplicação? É de forma muito simples, portanto, vocês em casa hão de ter cola branca ou cola de madeira. Basta que vocês tenham, a vossa superfície tem que estar totalmente seca, ou seja, se já fizeram a aplicação de tinta, deixem secar e depois basta simplesmente fazer a aplicação, portanto, cola branca por trás diluída com água, normalmente numa porcentagem de 50-50 e podem aplicar também por cima do vosso desenho. Isto porquê? Porque a cola branca e a cola de madeira, quando secarem, elas vão secar de forma transparente, ou seja, podem forrar totalmente e depois quando estiver seco vai deixar ver completamente o texto ou a imagem que vocês tiverem a fazer a aplicação na vossa tela. Portanto, isto são só apenas algumas das ideias de técnicas que eu uso. Por exemplo, quem tem fita cola de pintura em casa pode usar a fita cola para fazer diferentes padrões no vosso trabalho, ok? Podem usar múltiplas vezes com múltiplos tipos de tinta diferentes e depois basicamente fazem a pincelada, deixam secar a pincelada, basta retirar e automaticamente vão estar criando padrões na vossa superfície do vosso trabalho. Portanto, estas são só
algumas das ideias. Vocês certamente que em casa hão de ter outros materiais para fazer recurso, por exemplo, diferentes tipos de tamanhos de copos e sujar o copo na tinta, ok? Tinta bem espalhada e diluída e depois aí em casa criar padrões, ok? Com os copos ou qualquer tipo de outro material que vocês tenham em casa. Portanto, é uma questão também de depois fazerem a experimentação e verem o que é que vocês gostam mais, ok? É tão simples quanto isso. Quanto ao uso de tinta em si, então, normalmente nos meus trabalhos eu tenho uma variedade de técnicas diferentes e de trabalhos diferentes que eu produzo. Estes trabalhos que são aqui atrás de mim são feitos com base na técnica que eu vou-vos explicar agora. Portanto, é uma técnica que em inglês se chama Fat over Lean, que basicamente, traduzida à letra, significa o gordo sobre o magro. O que é que isto quer dizer basicamente? Então, depois de vocês terem feito a aplicação da vossa base, o que é que vocês fazem? Com recurso aos diferentes tipos de materiais que vocês têm em casa, vocês basicamente criam, ok? Um quadro abstrato por trás. Vocês podem fazer recurso a diferentes tipos de materiais, não importa, não estejam focados propriamente no desenho, nem aquilo que estão a criar, não importa mesmo, porque, como eu disse no início, temos é que desfrutar do processo, ver que tipo de cores é que nós estamos a sentir, como é que queremos fazer esta aplicação. Depois de criarem uma base, seja com o recurso às colagens, aos stencils, não importa, vamos fazer a primeira aplicação de tinta. E então, a técnica do gordo sobre o magro, o que é que significa? Que a primeira aplicação de tinta que vocês vão fazer é de uma tinta diluída. Eu tenho aqui simplesmente um bocadinho de branco neste copo, em que eu vou pôr água. Isto é uma coisa também muito importante, só tenho água aqui dentro e é bom vocês terem um borrifador, porque permite-vos criar também diferentes tipos de técnicas. Eu diluo bastante, portanto, queremos que a tinta fique bastante aguada e que ela vai escorrer. Esta tinta, quando está assim diluída, eu não tenho a certeza se nós conseguimos ver aí em casa como é que está, mas basicamente ela fica semi-transparente, ou seja, ela não fecha por completo a imagem que está por detrás da mesma. Esta tinta, ao ser usada assim, desta forma, nós depois podemos fazer a aplicação e deixar escorrer. Se vocês olharem para os trabalhos atrás de mim, vão ver que eu faço bastante recurso a esta técnica. Ok, é bastante divertido. Vocês podem fazê-lo na vertical para deixar escorrer ou podem deitar a vossa tinta. Ok? Portanto, ao fazer isto, vai permitir, por exemplo, que a tinta flua e se una de uma maneira muito mais fácil com outra cor qualquer que vocês apliquem. Por exemplo, aqui vocês viram, eu fiz a aplicação direta do tube, mas posso chegar aqui, ok? E simplesmente espalhar o restante da minha tinta. Ok? É tão simples. Portanto, o que nós queremos sempre é que a primeira aplicação de tinta que nós fazemos seja a aplicação mais diluída. Podem misturar a quantidade de cores que vocês quiserem. Podem diluir previamente esta tinta, ok? Ou seja, arranjarem. Eu tenho diferentes tipos de superfícies ou de copinhos e coisas assim onde eu faço a diluição das minhas tintas. Isso é importante. Outra coisa importante é usarem pincéis diferentes para diferentes cores ou então limparem bem os vossos pincéis antes da aplicação da tinta, ok? Isto permite que a gente não misture demasiado as nossas tintas e depois fique tudo com um aspecto lamacento, ok? Aquele castanho que já não se entende bem que tipo de cores é que foram lá misturadas. Portanto, vocês estão a ver aqui que a minha tinta está aguada e eu vou continuar a aguá-la e permitir que ela vá a ponto que é. Ou seja, eu não tenho aqui um plano pré-definido daquilo que eu estou a fazer. Eu estou simplesmente me divertindo a fazer a aplicação da tinta e, portanto, usando isto como a minha terapia, analisando o meu pensamento, estando atenta à minha respiração para não bloquear enquanto eu estou a fazer produção. Quando vocês ficarem assim minimamente satisfeitos com o resultado base, portanto, isto basicamente é a aplicação de base que nós fazemos, eu posso ainda, sem ser com o preto, eu vou simplesmente pegar aqui, portanto, isto é muito divertido, são técnicas muito divertidas para as crianças, ok? Pingar, arranjem uma superfície onde as crianças estejam à vontade, onde vocês mesmos estejam à vontade para fazerem experiências, não tenham medo de sujar o ambiente que está à sua volta, de sujarem a si mesmos. É sempre bom, nesta técnica que eu estou aqui a vos demonstrar,
nós deixarmos secar entre camadas, que era o que eu estava a explicar, para não deixarmos que fique tudo lamaçante. Ao fazermos essa secagem, nós podemos recorrer aos secadores de cabelos, ou para quem tiver em casa uma própria pistola de calor, que permite que essa secagem seja feita num espaço de minutos. Para quem não tem acesso a um secador ou esse tipo de ferramentas, o que é que eu aconselho a fazer? Trabalhem em vários projetos ao mesmo tempo. Isso vai permitir que vocês, por um lado, consigam criar várias bases distintas e enquanto uma está a secar, trabalharem noutra. E por outro lado, também vai-vos dar a liberdade de vocês pararem, que é muito importante pararmos, para descansarmos a nossa vista do trabalho que estamos a fazer e passarmos para outro trabalho. Então, o que eu tenho aqui assim, depois de fazer a minha primeira parte, como vocês podem ver, eu fiz aqui uma aplicação de alguns excertos de textos, eu fiz recurso à técnica do stencil com um spray aqui, eu trabalhei sempre a minha tinta diluída, eu fiz recurso à técnica de pingar a nossa tela, portanto, para criar aqui assim esta base. E é sobre esta base que eu vou continuar o meu trabalho. Então, depois de usar a minha tinta aguada, o que eu vou fazer é trabalhar a parte gorda da minha tinta, ou seja, de cada vez que eu vou fazer uma aplicação de uma camada nova, eu vou trabalhar com a tinta sempre com maior consistência, ou seja, eu vou continuar aqui a diluí-la com água, mas vai ser com menos quantidade de água, de forma a que ela fique mais opaca. Então o que é que isto significa? Que, sendo opaca, eu quando passo por cima de alguma coisa, vai desaparecer a parte do fundo. Quanto mais diluída ela tiver, naturalmente que será mais fácil de nós vermos o impacto por trás. Podemos continuar a usar as mesmas técnicas, fazer a tinta escorrer de forma que nós quisermos, tapar partes do texto ou não. Portanto, agora é que assim é uma questão da vossa mesma criatividade. Reparem que, de uma forma muito simples, nós construímos um quadro abstrato, ok? Simplesmente nos divertindo com o processo e, portanto, arranjando coisas que para nós sejam significativas. Nesse caso, para mim, pode ser o texto, para vocês podem até escrever a vossa própria poesia. Portanto, é uma questão de depois trabalhar. E também podem, então, nesta fase, fazer o recurso à espátula ou aos vossos cartões de crédito ou facas e trabalhar para criar relevos com a tinta super baixa. Ou seja, quando vocês chegarem perto da vossa tela, vai ser possível analisar todas essas pinceladas que vocês fazem e deixam lá ficar, ok? Depois tudo isso vai criar relevos. Portanto, é uma técnica bastante divertida que vos permite fazer inúmeras coisas diferentes. Como vocês podem ver nos trabalhos atrás de mim, embora haja a parte figurativa, a base do meu trabalho começa assim e, portanto, é a partir daqui que eu vou desenvolvendo tudo o resto e muitas vezes eu entro num trabalho sem ter a certeza de como é que ele será no final, mas simplesmente deixando de ir e vendo como é que o trabalho quer se desenvolver. Portanto, estas foram apenas algumas das ideias que eu tenho aqui para partilhar com vocês hoje. Eu espero que tenham gostado, eu espero que façam uso delas em casa e que também partilhem e mostrem o vosso trabalho. Se quiserem ver mais um bocadinho, ficar a conhecer mais um pouco do meu trabalho, basta visitarem a minha página no Facebook, que é Andreia Souza Art, ou então estou no Instagram, asouza89. Fico também aqui assim um bocadinho de um vídeo, de um excertozinho, de um time-lapse, de uma obra que eu criei a semana passada, aqui durante a nossa quarentena, simplesmente para desanuviar um bocadinho a cabeça e fazendo uso da técnica que eu vos expliquei aqui hoje. Obrigada e até à próxima!